Bem-vindos, meus irmãos, a mais um vídeo de Salmos. E eu dei uma pausa e eu demorei para fazer esse vídeo porque eu passei por umas provas aí, por umas adversidades da vida, mas Deus me tocou de novo a vir aqui retornar com os vídeos, então aqui estou eu, graças a Deus. Em obediência e saudável e graças a Deus, bem. Então, hoje vamos ver o Salmo 2. Você que tem a sua Bíblia aí, já vai pegando e abra no Salmo 2 comigo. Salmo 2. E vamos ler juntos. Eu tô com duas versões aqui. Eu gosto de ler várias versões quando eu vou gravar o vídeo, explicar ou fazer algo na palavra, porque às vezes eu tenho revelação no Espírito Santo em outra versão que eu entendo melhor, né? Que é a NVI, que eu gosto mais porque é linguagem moderna, mas eu amo também a tradicional, que é a Ferreira de Almeida, né? A segunda edição, essa daqui que eu leio, que é a mais próxima, né, do original. É essa daqui, a Ferreira de Almeida. É a Bíblia de Estudos já que eu tenho desde 2014, que meu pai tem, né? Que ele passou pra mim, na verdade. Enfim, já abriram aí Salmo 2 comigo? Amém? Salmo 2, Ferreira de Almeida. O título que tá aqui é O Reinado do Ungido de Deus. O interessante, irmãos, que quando eu estava estudando esse salmo aqui para vir trazer, o Espírito Santo me levou a encaixar a situação atual do Brasil, com os presidentes e tudo que está acontecendo na política, nesse salmo enquanto eu estava lendo. Então vamos ler, prestemos atenção. O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo. Ele lhe há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Deixai-vos advertir, quer dizer, deixem-se aprender, se submetam a aprendizado. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se lhe infamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bom, o modelo que eu gosto de seguir aqui com vocês para ler e meditar nos Salmos é ler o Salmo inteiro e depois ir por pedaços, lendo novamente e comentando com vocês. Então, eu na verdade queria acompanhar com vocês na NVI agora, porque é muito complicado, né, essa linguagem, por mais que formal e bonita da Ferreira de Almeida, é complicadinho pra gente, na atualidade, entender palavras que a gente nem sabe do português. Então, Salmo 2 na NVI agora. Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas.
Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Nesse pedaço aqui, do versículo 1 ao 6, na NVI, eu entendi que, encaixando na situação do Brasil até, eu entendi que os governantes, os homens do poder, os homens que se assentam para decidir sobre o país, que têm autoridade, né? Como diz aqui, os governantes e os reis tomam posição. Eles conspiram contra o Senhor, mas o Senhor é soberano. Eles até podem decidir algumas coisas, eles até podem conspirar contra o Senhor e falar: façamos em pedaços, vamos para cima, vamos acabar com ele, enfim. Mas aqui está escrito nos versos seguintes que o Senhor se rirá deles, porque até em Daniel está escrito que o Senhor é quem concede sabedoria aos sábios e inteligência aos íntegros, algo assim. Varia de tradução, mas se é o Senhor mesmo quem concede a sabedoria aos reis, aos sábios, então logo nós podemos entender que eles podem tramar e fazer e decidir qualquer coisa se não estiver na vontade do Senhor, que é soberano sobre eles, porque o Senhor mesmo os concede sabedoria e autoridade para tomar decisões. Essas sabedorias, não tendo a bênção do Senhor, essas decisões não vão ser prevalecidas, porque sem a mão do Senhor sobre qualquer decisão, qualquer projeto, nós sabemos, nós como cristãos que conhecemos o Senhor mais de perto, sabemos que não flui, não prevalece e acaba ruindo o projeto, acaba sendo desfalecido, não vai para frente, não é abençoado, não é próspero o projeto, né? Então isso me leva a falar para os irmãos para também consultarem o Senhor antes de tomar qualquer decisão, fazer qualquer projeto, talvez uma mudança de igreja, coisa que é muito importante nessa decisão. Mudança de país, mudança no emprego, todas as mudanças, todos os projetos que vamos iniciar também, nós temos que botar perante o Senhor para que seja abençoado e vemos se o Senhor aprova, né? Porque o Senhor tem um plano perfeito para nós em cada momento da nossa vida. Então nós vamos de fase em fase, de glória em glória. E para ir de glória em glória, a gente tem que saber a glória que a gente tá, para a gente avançar para outra glória, né? Então é uma boa reflexão para fazer com os irmãos. Nós precisamos sempre estar com a bênção e com o poder do Senhor, né, nos sustentando, e sabermos que aquilo é a vontade do Senhor para nós. Nos próximos, o Senhor diz, o Salmo diz no versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e a despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Eu li do 7 ao 11 agora, na NVI. E esse pedaço me faz refletir como com grandes, como fala aquele versículo, quanto mais é dado, mais é cobrado. E aqui o Senhor diz que o rei tem direitos, assim como deveres. Porque o Senhor diz aqui: hoje te direi, pede-me e te darei as terras, as nações como herança. Porém, tu quebrarás com vara de ferro e despedaçarás como a um vaso de barro. O Senhor aqui está convidando o rei a ter coragem. Ele terá os direitos das nações. Se tomar a posição
e ter coragem para tomar a atitude de ir e quebrar as nações e, como vaso de barro, ir com autoridade, ir reinando mesmo, porque nós, como servos do Senhor, temos a tendência a crescer no corpo de Cristo e ter vários títulos, denominações, como obreiros, presbíteros, diáconos e evangelistas, missionários, pastores, apóstolos, bispos, enfim, várias, né? Mas quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, aqui eu vejo a responsabilidade perante o Senhor que temos quando recebemos uma promessa, não é mesmo? Porque o Senhor aqui, Ele promete às nações, pede-me e eu te darei as nações como herança, se você tiver coragem de ir e despedaçá-las. Então tem sempre um peso de responsabilidade e atitude. E aqui no versículo 10 eu posso ver que ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Que quanto mais é dado, mais é cobrado, a gente vai evoluindo, mas a gente nunca pode se esquecer da humildade de sentar para ouvir do Senhor as advertências e os ensinamentos do Senhor, porque soberano é o Senhor é a própria sabedoria, e sem o Senhor nós não podemos ter a direção certa e o conselho certo, porque tudo vem dele. Então, mesmo crescendo nas patentes, nós temos que ter essa noção de que devemos ter o coração humilde, devemos sentar para ouvir do Senhor, né? Porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas e Ele vê caminhos que nós não vemos. Então, o Senhor nos convida aqui a ser prudentes e sentar para aprender antes de tomar alguma decisão ou ensinar. Nós paramos no versículo 12. No versículo 12, agora em diante. Beijem o filho para que não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Aqui só restou o versículo 12, né, do Salmo 2. E esse versículo eu vou admitir para os irmãos que eu fiquei matutando nele bastante tempo. Porque eu não entendi. Eu falei, Espírito Santo, como assim? Eu comecei a ler, eu li ele umas 3 vezes, mudei de tradução. E está escrito, beije um filho para que não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende a sua ira. Foi então que o Espírito Santo me lembrou que esse salmo foi escrito por Davi. E Davi teve um filho que se rebelou contra ele. E isso me faz pensar que Davi pode ter tido um momento de reflexão. Quando o próprio filho estava perseguindo, o filho Absalão estava perseguindo ele, ele pode ter pensado, poxa, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter beijado mais, eu poderia ter aproveitado mais o momento, ter dado mais atenção a ele. Então ele escreveu esse trecho aqui. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Então pode ter passado tão rápido os tempos, num instante acende-se a sua ira? Não é no instante, mas aos olhos de Davi o tempo pode ter passado tão rápido que o filho, ele percebeu que não deu a atenção devida. O filho parece que foi de uma hora para outra e se rebelou contra ele, porque ele acha que não pode ter dado amor o suficiente ao filho. Então, fica essa reflexão, que nós possamos amar mais os nossos de casa, né, a nossa família, nossos amigos, nós possamos dar o valor devido, principalmente os pais que têm mais responsabilidade, possam, eu não sou mãe ainda, né, se Deus quiser é você ainda, mas eu sei que é uma responsabilidade muito grande, e possamos ter mais atenção, né, os pais ter mais atenção aos filhos, cuidar mais, zelar mais, ensinar nos caminhos do Senhor. Não é coisa fácil, porque às vezes eu mesmo como jovem, né, tenho 20 anos, uma jovem adulta, eu me canso e às vezes eu não quero nem fazer coisas básicas assim como ir à escola, já dá tem que ir, sabe?
ainda mais com um filho, uma pessoa no seu governo, na sua mão, que Deus lhe entregou uma responsabilidade. Então, tudo é um peso, né, de responsabilidade. E a gente às vezes fica cansado por pouco, eu imagino quem é pai, mãe. Então, é difícil mesmo. Essa vida, infelizmente, a gente vai ter esses cansaços, mas a gente tem que sempre zelar pelo que Deus nos deu, né? Os filhos e os irmãos, até eu tenho uma irmã mais nova, eu fico até preocupada com isso, né? Que eu realmente, eu penso que eu tenho que fazer mais, assim, tenho que dar mais atenção, tenho que ensinar mais. Então, a responsabilidade dos mais velhos, né? A gente tem que sempre ter essa noção de que nós temos essa responsabilidade perante o Senhor e vamos dar contas quando chegarmos lá, na cidade, na Nova Jerusalém, na cidade santa, e temos que ter essa noção aqui, que o que está sendo feito aqui por nós, todas as atitudes estão sendo escritas e temos que ter esta responsabilidade, né, perante o Senhor e essa preocupação em zelar pelo que o Senhor nos dá, tanto como família, paternidade, irmandade, até amizade. Nós temos que sempre ensinar os certos e estar advertendo uns aos outros e cuidando uns dos outros, porque esse é o nosso fortalecimento, né? Como são felizes todos aqueles que nele se refugiam. Aqui eu fiquei meio em dúvida, se refugiam no Senhor, né? No Filho? Eu fiquei perguntando para o Espírito Santo, no Filho? Se refugiam no Filho ou no Senhor? Aí eu fiquei pensando, matutando, né? Aí eu entendi como se fosse felizes aqueles que nele se refugiam, como se fosse Jesus, o Filho de Deus, Jesus, como aqui pode também se encaixar Jesus. Como são felizes todos os que nele se refugiam, no Filho, né, no Filho de Deus, em Jesus. Aqui também pode ser encaixado como o Senhor que veio à Terra e nós maltratamos e não demos o devido valor também, sabe? Então esse versículo 12 pode se encaixar também nisso. Beijem o Filho para que não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. De repente, pois num instante acende-se a sua ira. Eu lembrei da ira do Cordeiro, né? Da ira de Deus, como o Senhor vai vir com ira nesse mundo. Como são felizes todos os que nele se refugiam, o Senhor, o Cordeiro de Deus. E foi essa uma das interpretações, né? Meu Deus! Gente, o celular caiu de cara no chão aqui. Eu fui botar a Bíblia aqui e tá no carregador, o cabo puxou o celular pro chão no tripé. Desculpa, gente. Ai, meu Deus, voltando. Esse texto, né, se encaixa nos dois. E eu esqueci de dar referência para vocês onde tá a passagem onde o filho de Davi, ele se rebela contra ele, né? E o interessante que o Espírito Santo me levou a estudar essa passagem, que se encontra em 2 Samuel 15. Uma passagem onde fala como Absalão conspirou contra Davi, como ele foi ganhando o povo de Israel, como ele foi agindo astutamente. Isso me levou a pensar e a lembrar de uma pregação em que dizia que depois do pecado de Davi com Betseba, só começou, ele sofreu as consequências, né? Ele pediu perdão, mas ele sofreu as consequências. Depois do pecado com Betseba, Davi, ele teve a família assim, só foi de uma desgraça atrás da outra, foi ruínas. Então, fala sobre a importância que temos de não pecar, de estar limpos perante o Senhor, de que Deus não passa a mão para pecado, ele não alivia, o Senhor, ele não deixa assim, não passa impune, né? Porque enquanto o pecado está exposto, enquanto não há arrependimento genuíno, quando não há uma confissão de perdão, o Senhor, ele vai apertando mesmo, ele vai castigando, porque está escrito que o Senhor castiga os filhos, né? Na palavra.
Então eu via a sequência de destruição que aconteceu. Eu percebi que aconteceu depois que Davi se relacionou e de uma forma horrível com Betseba, porque viu a mulher tomando banho no quintal da varanda do palácio, no quintal da casa dela, trouxe a mulher, se deitou com ela e ainda matou o marido dela depois que descobriu que a mulher tinha engravidado, ou seja, é um adultério e um assassinato. Então não era qualquer coisa, né? E o Senhor veio a cobrar Davi em cima disso. E a família de Davi aconteceram várias coisas, desde assassinato, conspiração, traição, até um filho de Davi se deitou com a própria irmã. Então, assim, coisas repugnantes e consequências de pecados. Enquanto Davi não. Ele até se arrependeu, tá, gente? Mas ele sofreu as consequências do pecado. Então, aqui está a importância da gente sempre vigiar, de a gente sempre se fortalecer no Senhor, sempre buscar sensibilidade quando a gente está mais... a gente está percebendo, a gente percebe quando a gente está mais frio, quando a gente não tem mais aquela conexão com o Espírito Santo, quando a gente não se preocupa mais tanto com as coisas de Deus, a gente tem que ter sempre essa sensibilidade, é um alerta, né? É um alerta vermelho, a gente tem que sempre estar ligado, porque somos humanos, ninguém é perfeito. A gente sempre tem que estar em busca de se aproximar mais do Senhor, para a gente não ser suscetível a esses tipos de pecado. Porque Davi, ele não era, desobediente, assim, de propósito sempre, ele não era rebelde ao Senhor, não é como se Davi não desse importância às leis do Senhor, não é como se Davi não tivesse o coração voltado para o Senhor. Mas ele mesmo assim foi suscetível a pecar. E ele caiu em pecado. Então é um alerta pra gente que tem o coração voltado para o Senhor, mesmo que a gente venha a estar assim com o coração voltado, a gente pode ser suscetível, então a gente tem que sempre vigiar e sempre ver o nosso pensamento, o que tem rondado a nossa mente, o que tem passado pelo nosso coração. A gente tem que estar sempre pedindo a ajuda do Senhor para frutificar no Espírito Santo, para estar sempre ali, sabe? Quantas vezes eu já não ajoelhei e quando eu levantei eu percebi que eu não voltei o meu coração sinceramente e abri para o Espírito Santo entrar. Esses dias eu estava refletindo, pensando e eu ajoelhei e orei verdadeiramente, sabe? Rasguei o coração e o Espírito Santo veio e lavou minha alma e eu tive uma conexão maior com o Senhor e eu tinha até esquecido de como era. É muito preocupante isso. Então a gente sempre tem que estar buscando essa intimidade, de glória em glória, por níveis que a gente vai crescendo no relacionamento com o Senhor. E eu me ajoelhei por esses dias também e falei, e eu pensei, o Espírito Santo ele não invade, ele pede licença. Então eu falei, Espírito Santo, pode morar aqui, pode fazer morada em mim, eu preciso do Senhor. E eu senti uma presença tão forte, uma coisa tão grande, gente. Então eu louvo a Deus por esse momento com vocês, você que chegou até aqui. Se quiser deixar um comentário, uma reflexão, uma revelação do Espírito Santo, porque o que o Senhor dá para mim pode não dar para você, o que dá para você pode dar para mim, enfim, são várias revelações e o Senhor ministra com cada um de nós de uma forma diferente, na verdade. Então, eu queria orar com você, irmão, com você, irmã, agora, agradecendo ao Senhor por esse tempo tão precioso de reflexão na palavra e agradecer, né? Graças a Deus, temos vida e precisamos sempre estar atentos a esses mínimos detalhes da vida, a saúde, a respiração, a presença, a salvação. Gente, isso aqui tudo vai passar. Deus sabe, soberano, Ele está do nosso lado, nós somos capazes de enfrentar qualquer desafio do dia a dia, porque o Senhor é conosco. E essa palavra serve até para mim, porque esses dias eu me peguei desanimada, né? Mas o Senhor está conosco e então a palavra também é ser forte e corajoso, Josué 1:9.
Nós temos que ser fortes e corajosos no Senhor, porque nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores do nosso lado. O mundo jaz do maligno, mas maior é o que está em nós do que está no mundo. Grande é o Senhor e digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Oremos, irmãos. Senhor meu Deus, querido Pai amado, celestial, Senhor soberano, eu lhe agradeço por cada detalhe, Senhor, desse vídeo, cada detalhe do nosso dia, por cada momento, meu Senhor. Obrigado, muito obrigado, meu Deus, por essa reflexão na palavra que o Senhor nos concedeu hoje. Obrigado, Pai, por tua bênção sobre nós, por tua salvação, Pai. Obrigado pela salvação, obrigado porque nós temos esperança no fim do túnel, meu Deus. Muito obrigado por nos fortalecer diariamente com o alimento vivo que é a palavra, Pai. Obrigado pela Bíblia, Senhor, que temos disponibilidade livre hoje e em muitos países, Senhor, onde os cristãos são perseguidos. Eles não podem ser vistos com Bíblias, Pai, nem ter Bíblias, mas escondem versículos separados da Bíblia em papelzinhos em lugares, pela casa ou pelas vestimentas, com o fim de ainda assim se alimentar da palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque temos essa liberdade, Senhor, em nosso país, Brasil, hoje. Obrigado, Pai, por cada detalhe dos teus cuidados sobre nós. Lhe peço perdão pelos nossos pecados, Pai. Perdão, Senhor, por cada falha, por cada pecado, tudo que pensamos, tudo, Senhor, que falamos, tudo que fizemos que não foi bom aos teus olhos, Senhor. Perdão, Pai. Nos ajude a melhorar, Senhor. Não nos deixe, Pai, ser suscetíveis e a pecar contra o Senhor, meu Deus, mas fortaleça-nos dia após dia, Pai. Eu peço, meu Deus, que nos ajude a frutificar no Espírito Santo, Senhor. Cada vez que gritamos, somos impacientes, Pai, com a nossa família, com nossos amigos. Perdão, Pai. Nos ajude a melhorar, meu Deus. Nos ajude a ter coragem para chegar diante das pessoas que amamos e pedir perdão, Pai. Eu lhe agradeço, meu Deus, por cada detalhe da vida com o Senhor. Obrigado por nos proporcionar, Pai, cada respirar e cada momento da nossa vida. Nos ajude a dar valor, Pai, a Ti, a palavra, a Bíblia, que é a Tua palavra, a cada pessoa que o Senhor nos proporciona viver juntos, Pai, que o Senhor coloque em nossos caminhos, tanto da família quanto amigos, irmãos. Senhor, nos ajude a melhorar cada dia mais, Pai. Eu lhe agradeço, meu Deus, por cada detalhe. Que possamos, Senhor, lhe servir cada dia melhor, Senhor. Eu peço que nos ajude a Te servir e a estar dentro da Tua perfeita vontade, Pai. Dia após dia, Senhor, assim como Tu queres. Em nome de Jesus, eu já lhe agradeço, Pai. Amém. Amém, irmão? Eu lhe agradeço por vir até esse ponto do vídeo comigo e vir a meditar na palavra do Senhor comigo. Muito obrigada por chegar até aqui. Dê o seu joinha se assim desejar. Comente se assim sentir no seu coração. Cada palavra é válida. Palavra que edifica. Palavra e raciocínio que venha nos edificar e nos levar a raciocinar mais. Porque somos assim, temos que crescer, né? Eu lhe agradeço, irmão, pela tua presença. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Deus abençoe. Tchau!